Olá, você! Seja bem-vindo mais uma vez ao programa De Coração para Coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. O transbordar dele dia a dia na nossa vida, isso é maravilhoso, não é? Então mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu caderninho, tua água, teu café, teu chá, sei lá o que você gosta de beber, mas fica à vontade aí, porque tem coisa boa vindo aqui. E hoje nós vamos falar seja ousado ou ousada, né? Segundo Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso já começa a nos levar para onde nós queremos, mas tem muita coisa aqui para a gente falar, então fica aqui conosco, tá certo? Vamos lá, meninas, falem aqui conosco. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você tudo que Deus tem colocado no nosso coração e ajudar você a virar a chave da ousadia, ter perseverança, ser constante e viver na verdade. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Fique com a gente, porque eu sei que você vai aprender muito, porque a gente está passando para você o que a gente já aprendeu. Maravilha! Queridos, olha só. O que é ser ousado, né? Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa ousada, ela faz coisa diferente, ela faz, assim, coisas que às vezes as pessoas comuns não fazem. Mas eu acho que a pessoa ousada, ela não tem o medo para que impeça ela de tomar atitudes que não fazem parte do seu dia a dia. Para você ser ousado, você não precisa ser diferente. Você só precisa usar a coragem de Deus em você. Para você ser ousado, você só precisa sair da sua rotina normal do dia a dia, sair da sua zona de conforto, né? Ser ousado pode começar em passos pequenos, até que você vá dando passos maiores, daqui a pouco você voe com a sua ousadia. Mas Amém. a ousadia, ela agrada o coração de Deus, pelo menos no meu entendimento. Não sei o que vocês acham disso. O que vocês falam sobre ousadia, meninas? Com certeza, ela agrada o coração de Deus, porque quando você tem ousadia, por exemplo, nós estávamos falando sobre a conquista da terra prometida, a Canaã, onde Moisés enviou o povo para espiar e poder alcançar. O que que fez com que as pessoas conseguissem atravessar aquele Jordão e entrar naquela terra maravilhosa? No caso, a equipe de Josué e Caleb, né? Porque Moisés ficou para trás, o povo, a maioria do povo de maior idade também ficou para trás, por um propósito, é só você ler lá na palavra, números 14, 13, 15. Exatamente. O que que acontece? Aqueles que alcançaram, eles alcançaram por quê? Porque foram ousados, porque foram 12 enviados, 10 deixaram que o medo, que as incertezas, que a insegurança os aprisionasse, não os deixasse avançar em direção ao destino. Mais 2, eles falaram, olha, realmente a terra tem gigantes, realmente o caminho, né, não é fácil, temos que atravessar o Rio Jordão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o lugar é maravilhoso, a terra é linda, os frutos são super gostosos, trouxemos aqui umas uvas para vocês experimentarem, gente, olha o sabor dessa uva, gente, quando vocês olham aquelas montanhas verdes maravilhosas, é algo tremendo, então vamos lá, o que precisa ser feito para que você tenha ousadia de avançar? Ampliar a sua visão. Ampliar a sua... Veja com os olhos do coração, que os olhos do coração sejam iluminados para que você possa enxergar o todo que Deus tem e não apenas a circunstância que você está vivendo. Não é isso, Márcia? É verdade, com certeza. A ousadia, gente, eu me lembro do pessoal do Nordeste. Você aí do Nordeste, amo de paixão. No Nordeste é muito engraçado, porque eles usam muito, mas que É. ousadia, não é legal? E a ousadia, ela tem o sentido positivo e o sentido negativo. O positivo, a ousadia é coragem, valentia, bravura, e o negativo é atrevimento, petulância, insolência. A gente está aqui hoje para falar da ousadia,
positiva, aquela que te dá coragem, que te dá bravura, intrepidez. Eu amo essa palavra, intrepidez, porque não sei se todos conhecem, mas o livro de Esther, ela é uma rainha e aí ela quer salvar, ela vai salvar o povo dela, porque uma pessoa malvada disse que ia destruir o povo dela e ela estava incluída. E aí ela se preparou por vários dias para poder entrar no palácio para falar com o marido dela, que era rei, marido e rei, mas ela tinha nesse momento que respeitá-lo como rei. E ela teve a intrepidez, a ousadia de preparar um plano, colocar pessoas em jejum, ela mesma jejuar, e ela declara: se perecer, e perecendo, pereço. E se eu morrer, morri, não tem problema. Mas ela teve a intrepidez. Então, quando a gente tem a ousadia, a gente não pode ser a ousada como do Nordeste, usar o momento errado, né? Atrevimento. Se ela tivesse falado, vou lá falar com o rei, isso é um atrevimento, mas ela teve uma intrepidez. A intrepidez, a coragem, ela vem baseada em planos, em projetos, em planejamento. Você planeja e executa o seu planejamento. Aí é uma ousadia. Então, seja assim na sua vida. Quem não planeja já planejou errado. Então, planeja e haja com intrepidez, com valor, com ânimo, para que você atinja realmente o alvo que você almeja, que você cresça, que você amadureça. Então, eu queria complementar com isso. Muito bom, Márcia. Gostei muito dessa explicação, porque agora ficou mais fácil ainda, né? E baseado no texto, o que que Deus está dizendo aqui para nós, ó? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, né? Ou seja, o ousado não é covarde, né? Mas deu o espírito de poder. Quando nós temos essa ousadia que Márcia se referiu, não ao Nordeste, eu sou nordestina, tá? Eu às vezes tinha essa posição aí também de vou lá resolver. Então, de poder de Deus, vem o quê? E amor. E traz o que? O equilíbrio. Então, o Senhor em nós faz isso, porque a natureza nordestina, ou com qualquer natureza que você tenha, que seja no seu perfil de personalidade, né? No seu perfil aí, você pode ser ousado com rebeldia. E isso, a gente quebra princípios novamente quando a gente faz isso. Mas essa ousadia em Deus, usando o poder de Deus, aquilo que ele já liberou sobre nós, nos faz realmente até se posicionar como Moisés. Quando lá em Números, novamente, esse texto está falando com a gente, né? Números 14 diz, lá no 18, diz que Moisés, quando foi pedir a Deus a misericórdia dele pelo povo, Deus diz a Moisés: Senhor, vem cá, o Senhor não disse que o Senhor é tardio em irar-se? Eu amo isso. E rico em bondade, ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas ele não inocenta o culpado. Quer dizer que tem consequências. Ele lembrou o Senhor que o Senhor era tardio em irar-se. Senhor, não se ira contra esse povo. O povo está se rebelando contra o Senhor, não é contra mim. Mas tem misericórdia dele, mostra a tua bondade, que é tão grande, o Senhor tem uma transgressão na tua bondade, ou seja, ela é grande demais. Porém, Senhor, o Senhor não inocenta o culpado, ou seja, a consequência vai ter, esse povo vai ter consequência da sua rebeldia, da sua falta de fé. E por que, gente, essa rebeldia e falta de fé? Você que não conhece o texto. Porque quando esse povo estava no Egito, Deus deu para eles 10 pragas, 10 milagres que Deus fez. Deus deu suficiente provas que Deus era com eles. E quando eles estavam no deserto, Deus trouxe a provisão e proteção também. Provisão de dia e de noite, protegia contra o sol, protegia contra o vento forte do deserto, protegia contra o frio da noite, os perigos que eles passaram por aquele caminho. Então, o Senhor já tinha se mostrado com eles em todo o tempo. Por isso que Caleb e Josué tinham certeza que Deus era com eles. E o resto do povo não, dos líderes ali no caso, não. A gente fala um pouco disso nos outros episódios também. Volta lá para que você veja essa sequência, porque tem todo sentido.
A palavra, ela se completa, ela não é sozinha. O Velho Testamento nos inspira, nos traz ensinamentos, tanto de fazer o que o povo fazia ou não fazer o que o povo fazia, de É verdade. permanecer em fé ou não, dizendo assim, olha, esse exemplo não é para mim, o que eu aprendo com ele? Eu não vou tirar isso para mim. Então, o Novo Testamento não tira o poder ou o valor que tem o Velho Testamento também, que você saiba disso. Mas a ousadia aqui, ela nos permite até de orar com ousadia, orando a palavra de Deus, porque às vezes a gente não sabe como orar. O apóstolo Paulo fala isso. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Às vezes a gente fica assim, ó, nós sabemos a nossa identidade, sabemos que nós temos o poder de Deus que diz aqui. E aí a gente fala assim, ó, tem misericórdia do teu filhinho aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, Senhor, eu sou tua filha, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor me comprou com um alto preço. Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me escolheu, o Senhor me disse que o Senhor me dá vida em abundância. Senhor, eu quero experimentar a abundância que o Senhor tem para mim. Senhor, hoje eu tomo a posse dessa abundância como filha do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. Gente, a gente tem que orar com autoridade, Amém. em humildade, mas com Amém. autoridade. É Em Com verdade, ousadia, gente. certeza. não em covardia. Não é Com isso mesmo? certeza. É Verdade. isso mesmo. O tempo todo, gente, olha que coisa maravilhosa. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. Gente, onde nós alcançamos isso? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e seja liberto por ela. Porque o que acontece? Quando você sabe quem você é, quando você tem essa identidade, você não cai no fatídico erro ao qual a Márcia deixou bem claro. Nós temos dois tipos de ousadia, mas a ousadia é uma característica dada por Deus. Só que dependendo de como ela foi formada dentro de você, ela pode pender para negativo ou ela pode pender para positivo. A Josi deu exemplo, que né, a Márcia falou do exemplo né, do Nordeste, que o pessoal usa muito a palavra ousadia, e aí a Márcia e a Josi falou, em alguns momentos eu achava realmente que eu tinha que agir da maneira que eu achava que deveria ser naquele momento. Mas, na verdade, o fato era, ela ainda precisava entender que o fruto do Espírito na vida dela geraria um equilíbrio para que ela pudesse agir com poder e com amor na hora exata. E é isso que nós estamos aprendendo. A Josi falou sobre temperamento, nós que somos assim mais coléricos, mais assim, né? É agora ou nunca, sanguíneos, geralmente a gente quer tomar uma decisão no momento, mas qual é? Gente, tenha pelo menos um minuto para orar e pedir direção a Deus. Porque a ousadia, gente, ela é maravilhosa, ela é fundamental para que a gente possa avançar na nossa vida. E se você tem essa característica, maravilha! Você precisa ter a moderação para agir com amor e com o poder que Deus te deu de enfrentar as situações. E se você não... Ah, mas eu não sou uma pessoa ousada, eu sou uma pessoa tímida. Não, você não é. Você não é. Isso pode ser uma crença limitante. Então, que os olhos do seu coração sejam iluminados. Por quê? Porque a timidez pode ser uma característica que você tem de ser uma pessoa mais equilibrada. Porque a timidez te leva ao equilíbrio, que muitas vezes a pessoa que não tem timidez acaba levando a ousadia para o lado negativo, como a Márcia falou. Mas a timidez é um ponto de equilíbrio para você. O que você precisa? Orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda nessa característica que eu tenho, receber algo mais que o Senhor tem para mim, para que eu possa agir com ousadia. Isso é tão tremendo. A Márcia usou o exemplo de Esté, gente. Esté, quando você vê toda a história de Esté, Esté era uma menina sensível. Provavelmente eu poderia dizer, ou ousaria dizer, que nas entrelinhas você vê isso, ela era uma menina tímida, porque ela só foi para dentro do palácio porque ela recebeu uma missão dada pelo seu tio pai, que a criou e a formou, para estar dentro do palácio. Mas ela era uma menina sensível, ela era uma menina doce, ela era uma menina obediente, submissa.
E ao entrar naquele lugar, ela teve que adquirir características que pudessem levantar aquilo que ela já era em Deus. Então, gente, é maravilhoso quando a gente entende isso. É como a Josi e a Márcia falaram aqui, o que acontece é que nós temos que aprender a ter o poder que é nos dado para agir em amor e ser moderado ou ser equilibrado em tudo aquilo que nós recebemos para viver com o Senhor. Não é, meninas? Verdade, com certeza. Eu gostei quando você disse que a ousadia ela é necessária e eu pensei logo que ela é uma ferramenta. Então veio na minha É. cabeça, a ousadia ela tem que ter, você tem que ter na sua vida. Pensa num trampolim para você entrar na piscina. Ou então pensa naquela bandeira quadriculada para você dar a largada nos carros. Uhum. Isso deveria se chamar a ousadia, porque é ela que te lança para Uhum. onde você vai. Se a Uhum. ousadia negativa, ela vai te lançar, né? O atrevimento, aquela coisa toda vai te lançar para o lado errado. Mas se a ousadia da coragem, da intrepidez, ela vai te lançar para o sucesso. O sucesso com Deus na terra. E isso é tão bom quando a gente está numa posição de sucesso com Deus, porque as pessoas não veem a gente, elas veem o brilho de Deus em nós. Então, não se É esqueça super disso. interessante. É Muito tão interessante, só fazendo um comentário aqui nisso que você falou. Se a gente parar para pensar nesses detalhes, por exemplo, se o corredor da Fórmula 1 que está ali esperando a bandeirada sair antes do momento, ele não está tendo uma ousadia positiva. É E ele já vai verdade, ser eliminado ali, porque ele desclassificar. Ali interrompeu, vai como a Márcia, desclassificar. como a Josi falou, quebrou um princípio. Se a pessoa que está no trampolim, o nadador, fizer aquele salto antes que Do for momento. determinado a ele, ele já está eliminado, porque ele quebrou um princípio, não é isso, Josi? É verdade. Tem uma coisa que a Marisa falou sobre timidez, que eu quero falar de uma versão, de uma visão, claro, da psicologia, porque a Ótimo. timidez, às vezes, ela traz uma dor, ela está mostrando uma dor emocional, né? Então, aquela pessoa que ela é mais calada, com um perfil, vamos dizer, analítico, mais paciente, ela pode parecer que ela é uma pessoa tímida por faltar, talvez, uma ousadia em alguns momentos que era necessário. Mas quando ela entende que é o perfil dela, ela não vai usar a timidez como covardia, porque ela pode se esconder nessa Desculpa, né? timidez para limitá-la, né? Mas como as meninas aí falaram, usando esses exemplos, a gente pode também desenvolver isso, como foi a Esther. Eu acredito que Esther desenvolveu isso ao longo da sua jornada, porque ela entendeu o seu legado, ela entendeu qual era a sua missão quando ela foi ali para aquele palácio. Né? Então, ela foi humilde, ela cresceu, ela amadureceu emocionalmente, ela se posicionou em humildade para estar ali com uma missão tão importante. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente também tem lá o Deuteronômio que diz para nós, ó, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por Isso. causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E Sé tinha convicção que Deus era com ela, que ela estava ali porque Deus a levou para lá. É Quando nós verdade. estamos em lugares onde a gente acha que nós não somos capazes, que nós não, que poderia outra pessoa estar lá, mas não nós. Como nós somos convidados para dar uma palestra para 5.000 pessoas, onde a gente achava que era só conseguiria dar para 5, isso é Deus fazendo e você acreditando. Você foi o corajoso, você foi forte na sua decisão e você entende que Ele é contigo. Ou seja, qualquer coisa que você faça, que você precise sair da sua zona de conforto, você está dizendo, eu estou sendo ousado no meu limite. E aí eu dou passos de fé, porque eu estou acreditando que existe um Deus comigo e eu não preciso me apavorar com o que está à minha volta. Muitos de nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer por causa da crítica, o medo da crítica dos outros, não é? Então, o medo da crítica nos leva para a covardia. Então, cuidado com o medo. A gente já passou aqui para você também nos outros episódios, versículos sobre medo e o que a Bíblia diz sobre ele. Então, a gente precisa
Entender que esse amor de Deus em nós, o poder dele em nós, essa moderação que a gente cria com a maturidade, nos faz saber o momento de agir, como aquele exemplo que Marisa deu, que ele não vai sair antes da bandeirinha ser levantada, porque senão ele vai ser desclassificado. É Quando verdade. nós estamos atentos, nós não quebramos os princípios, não é? E eu entendo que tem situações também na nossa vida que Deus não vai fazer nada. Deus vai esperar a nossa ação para saber, será que ela já está preparada para ir para o próximo nível? Deixa eu observar aqui. Moisés foi testado por Deus ali, quando Deus estava dizendo, eu vou acabar com esse povo. Eu acho que Deus estava testando Moisés ali no orgulho dele. Peraí, deixa eu ver se ele entendeu como líder, se esse povo está se revoltando contra ele ou é contra mim. Deixa eu ver aqui como que está a vaidade de Moisés. E aí Moisés mostrou que ele estava preparado. Senhor, tem misericórdia desse povo, ele está fazendo isso comigo, mas não é comigo, não, é com o Senhor, eu sei disso, então eu não trouxe para o pessoal, não, tá tudo bem, eu sigo em frente. Quando a gente diz assim, mesmo que você não fale, não comenta nada aqui, não dê um like nesse vídeo para o canal crescer, que eu acredito que você não quer isso, nós estamos dizendo assim, Senhor, esse povo não está fazendo isso conosco. Ele está fazendo isso com a tua palavra, com o teu evangelho. Porque nós estamos levando a palavra do Senhor para as vidas que estão buscando, precisando de esperança e fé, serem fortalecidas em ti. Então, não é contra nós não pegamos para o pessoal, mas se você quiser nos abençoar, dando um likezinho no vídeo, comentar aqui o que você está achando e dizer, pode até criticar também, ou pode até de dislike se você quiser, porque a gente está entendendo alguma mensagem que você está nos dando. Porém, nós pedimos a você que nos ajude a propagar essa mensagem, porque muitas vidas estão precisando ouvir isso aqui. Você não tem ideia o que a gente sente e recebe do Senhor antes de passar para você. São provas, são testes que a gente precisa se posicionar como Moisés. Não é verdade, meninas? É verdade. Verdade. Com certeza. Com certeza. Então, vamos ter a ousadia de continuar esse dia lindo que Deus nos proporcionou para mostrar para o próximo que, apesar de tudo, apesar do que vivemos, apesar das mochilas pesadas que carregamos, a gente tem que ter ousadia no Senhor, porque Ele não nos criou em vão, Ele não te criou em vão. Ele tem um propósito e Ele precisa que outros sejam conhecidos através da sua vida, tá bom? Seja intrépido, seja ousado, porque você vai ter sua recompensa. É isso aí, gente. E eu vou dizer, a recompensa vem do Senhor, então ela não falha. Ela é maravilhosa. Ela nos dá um lugar que nós jamais imaginamos estar. Seja ousado, seja perseverante, receba poder, amor e moderação para andar em ousadia. É verdade. Seja ousado para pensar, né? Para visualizar você em lugares altos, lugares que o Senhor tem para você e só Ele pode te colocar lá. Que não é a tua capacidade, que não é a sua vontade, mas é o desejo dele para você que vai ser cumprido na sua vida. Amém? Amém. Tem um versículo que agora eu estou vendo aqui, a palavra do versículo é ânimo, mas eu vou trocar. Olha só. No mundo tereis aflição, mas tenha ousadia, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, no lugar de ânimo, coloca a ousadia, porque ousadia e ânimo são sinônimos. Então, que Deus abençoe vocês. Vai. Maravilha. Um beijo grande. Fica com Deus e põe em prática tudo que a gente está te ensinando aqui, porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, você vai ser abençoado. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe. Até a próxima.